Trilhas da Democracia de hoje segue a série sobre transformadores do direito e as lutas pela democracia e os direitos sociais. O nosso convidado é Normando Rodrigues, integrante do Coletivo Jurídico Nacional da Central Única dos Trabalhadores e assessor jurídico da FUP, que acaba de lançar o livro Guerrilha, o combate ao neoliberalismo e ao fascismo em 6 anos de crônicas, pela Dialética Editora. O tema desse nosso diálogo é exatamente o combate ao neoliberalismo e ao fascismo na luta por direitos dos petroleiros. Normando, é um prazer recebê-lo no Trilhas da Democracia. Seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu, Mondaini, e agradeço muito o convite e espero não ser enfadonho com o nosso público. Normando, a proposta aqui é procurar analisar uma conjuntura histórica que se inicia em 1995, no primeiro governo Fernando Henrique, até os dias de hoje, né? Então, passando pelos governos Lula e Dilma, quer dizer, pelos próprios governos, os 2 governos de Fernando Henrique Cardoso, os governos Lula e Dilma, o golpe de 2016, o governo ilegítimo de Michel Temer, até chegar à destruição levada a cabo por Bolsonaro e pelos bolsonaristas. Eu iniciaria, então, pedindo a você que fizesse uma análise dos anos FHC, e eu me recordo uma pequena história, à guisa de ilustração. Eu tinha um amigo petroleiro no Rio de Janeiro, trabalhava na refinaria, na Reduc, né? E ele aderiu a um programa de demissão voluntária do período, com a ideia de que se tornaria um microempresário e que cresceria e não teria patrão. Quer dizer, esse discurso, né, que permanece até os dias de hoje. Ele comprou 2 vans para fazer o transporte dos trabalhadores do centro do Rio de Janeiro até a refinaria, e em muito pouco tempo a primeira van quebrou. Ele não tinha nenhuma noção de como se programar, né? Em relação à manutenção, os custos, né? Aí teve que vender essa van para manter a outra. Num determinado momento, a segunda van quebrou e ele quebrou junto. Então, eu te pediria que analisasse essa primeira conjuntura, né, os anos da FHC, e qual foi o impacto, né? Você deve ter, como advogado, né, da categoria, você deve ter presenciado muitos desses episódios, né? Por favor, Normando. Então, infelizmente, esse não foi um episódio raro. Essa situação descrita por você não é um caso isolado, ela se insere num contexto geral de desilusão com as promessas neoliberais que quem entrou nos programas de demissão involuntária, não só da Petrobras, mas dos bancos públicos e outras estatais, experimentou, infelizmente. E esses episódios são meio que a síntese de 2 movimentos importantes que constituem o neoliberalismo, né? Do ponto de vista da economia, desregulamentação geral, ou seja, volta lá em Rousseau, mas um Rousseau muito piorado, para dizer que, com a brutal desigualdade social que experimentamos desde sempre no Brasil, você pode desregulamentar a atividade econômica, desregulamentar as relações de trabalho, que naturalmente a competitividade entre os indivíduos vai levar ao bem comum. Isso, não preciso dizer, isso não se realizou não apenas no Brasil neoliberal sob os anos FHC, mas isso não se realizou em lugar nenhum do planeta, né? A relação do Estado com os direitos sociais é diferente da relação do Estado com os direitos civis e com os direitos políticos. Os direitos civis surgem como proteção, né, do indivíduo ao autoritarismo do Estado. Os direitos políticos são uma forma de o indivíduo, né, participar da gestão do Estado.
através da democracia representativa ou de mecanismos de democracia direta. Os direitos sociais, não. E é no campo dos direitos sociais que nós vivemos. É no campo dos direitos sociais que se verificam filas por ossos, né? Venda de soro de leite, venda de pé de galinha. Porque no campo dos direitos sociais, o Estado tem um papel fundamental. Em nenhum lugar do planeta o mercado assegurou direitos sociais, nem no capitalismo central, nem em nenhuma outra sociedade idealizada pelos liberais e neoliberais. O Estado é um instrumento indispensável. E é óbvio que quando a gente fala da liberalização econômica, se trata, na verdade, de um programa de transferência de renda, só que é renda dos pobres para os ricos, fazendo com que o Estado gaste menos com trabalho, saúde, habitação, previdência, alimentação dos mais pobres, para favorecer mais os ricos, para que o quinhão da verba pública aguilhoada pelos ricos seja maior. Então, esse é um primeiro movimento, um movimento econômico. Paralelo a ele, você tem como efeito da desregulamentação um pseudo-liberalismo das relações de trabalho, né, que transcende a questão econômica para ir para a organização política. E aqui o Brasil é um caso sui generis, isso é importante ressaltar, porque o Brasil nunca teve, nunca vivenciou institucionalmente, não tem até hoje, muito menos agora sob o fascismo bolsonarista, um direito humano fundamental, reconhecido formalmente como direito humano fundamental pela Organização Internacional do Trabalho, que é a liberdade sindical. Então, usando os FHC, você tem uma corrente, né, hegemônica, chegou a se chamar de pensamento único na sociedade brasileira, para liberar a economia, liberar as relações de trabalho e tirar das relações de trabalho a CLT, né? Porque era arcaica, porque o Brasil tinha que romper com a era Vargas e dar um salto para o futuro. É preciso lembrar, Normando, que o triste discurso, né, de Fernando Henrique, que ficou intitulado Aqui Termina a Era Vargas. O governo Fernando Henrique começa com uma lembrança de que estaria terminando aqui um período em que o Estado ainda regulava a sociedade, a economia, por meio dos direitos sociais. Boa lembrança, é exatamente isso. E o que ele coloca no lugar da Era Vargas? Coloca o retrocesso, sob o nome de modernidade. Porque a Era Vargas ela não é substituída pelo reconhecimento dos trabalhadores como um sujeito histórico dotado de liberdade sindical, dotado... O que significa liberdade sindical? A liberdade dos trabalhadores se organizarem da forma que o julgarem melhor, politicamente, assim como fazem os empresários. Os empresários se organizam no Brasil nos clubes de dirigentes lojistas, que surgiram para combater os sindicatos, da forma que querem, em associações como a Fiesp, né, como várias outras que estão declarando apoio a Bolsonaro nessa corrida presidencial. A Febraban dos bancos, o seu presidente fez declaração, a AproSoja de Mato Grosso, mas os trabalhadores não podem fazer nada disso. Não podem escolher a sua organização, não podem criar um novo sindicato, não podem, a um sindicato pelego, organizar outro que seja combativo. Os trabalhadores não podem nada disso, estão presos na unicidade sindical, que é um princípio fascista, que foi copiado na era Vargas da Itália e que foi mantido, apesar da redemocratização, foi mantido na Constituição de 88 e, muito mais ainda, foi celebrado pelo neoliberalismo da era FHC. Eu dizia, então, ele rompeu com a era Vargas, entre aspas, manteve o que tinha de repressor na era Vargas e naquilo que a era Vargas era moderna, efetivamente, nas relações de trabalho, de assegurar direitos individuais, ele deu um passo de 50 anos para o passado, naquela época, nos anos 90,
retrocedendo o Brasil ao status das relações de trabalho da República Velha, em que as relações deveriam ser pautadas pelo contrato, pelo direito civil. Em que pese isso não ter mudado muito na legislação, as alterações institucionais de FHC foram poucas nesse campo, mas o impacto da hegemonia ideológica no judiciário trabalhista foi uma tragédia. Eu tenho um livro que é a versão da minha dissertação de mestrado que aborda exatamente isso, chama-se Muralha, o juízo do trabalho e a ideologia da destruição. A maioria dos juízes aderiu acriticamente ao pseudo-modernismo da era FHC e abandonou princípios caros, que são a razão de existência da justiça do trabalho. Do ponto de vista da categoria petroleira, quais foram as principais perdas, quais foram os principais ataques sofridos durante os anos FHC? Durante os anos FHC, um primeiro grande ataque aconteceu logo de cara, no início do mandato, quando o Tribunal Superior do Trabalho, ele na mão grande, porque não foi um pedido da Petrobras, e nem muito menos dos trabalhadores, ele retirou do acordo coletivo de trabalho dos empregados da Petrobras a garantia de emprego, que não era uma estabilidade no emprego, não era uma estabilidade absoluta, mas era um texto que protegia contra despedidas arbitrárias, no mesmo teor da proteção que conta o integrante da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, que consta da CLT, e no mesmo teor do que prevê a Constituição, no artigo 7º, inciso 1º. Esse dispositivo, que era histórico dos empregados da Petrobras, foi retirado unilateralmente pelo Tribunal Superior do Trabalho e com fim explícito de permitir despedidas em massa. Já havia acontecido uma grande despedida em massa na Petrobras nos primeiros meses do governo Collor, em 1990. Isso gerou duas greves muito grandes em 1991, uma em março e uma em setembro. Mas, com a queda de Collor e com o crescimento do movimento popular, né, na reivindicação contra o neoliberalismo naquele momento, e em 1992, 93, essas despedidas foram revistas. A FHC vai mais fundo. Ele prevê a privatização da Petrobras, ele retira da Constituição da República a previsão do monopólio estatal do petróleo, que só havia ingressado em 1988. A luta pelo monopólio do petróleo é a luta do Brasil pela sua soberania energética, atravessou a Constituinte de 1946, o governo Vargas dos anos 50, o governo Juscelino, e foi parar na Constituição em 88 com o fim da ditadura. FHC, através da emenda 9, retirou, no âmbito de uma greve histórica dos petroleiros, que foi uma greve de 31 dias, em maio, junho de 1995, nós participamos ativamente, e o grande barato daí é o discurso, é a apresentação, é o rótulo, porque todo esse movimento de retrocesso neoliberal era apresentado como modernidade. Então, da mesma forma que você mencionou, né, o esforço de FHC de terminar com a era Vargas por algo mais moderno, que na verdade era retrógrado, a lei do petróleo, que era a lei 2004 de Vargas, de 1953, a lei que criou a Petrobras, que realizava o monopólio estatal do petróleo, ela é reformada por FHC e surge a lei 9.478 de 97, 9.478 de 97, sob a aura de modernidade. Agora, um barato é o seguinte, se você lê a lei 9.478 e lê os decretos de Dom Pedro II autorizando a exploração de carvão no Brasil, você vê que são a mesma coisa. Ou seja, na verdade, a legislação apresentada como moderna
e que entregava a possibilidade do capital internacional explorar as riquezas do subsolo brasileiro, foi inspirada numa legislação do século XIX, do Brasil Império. E isso é apresentado como modernidade. Normando, deixamos o governo Fernando Henrique para trás, entremos nessa conjuntura que é inaugurada com a eleição do ex-presidente Lula em 2002, o início do seu governo em 2003, até o golpe de 2016, ou seja, a experiência de governo do Partido dos Trabalhadores à frente de uma coalizão governamental. Quais foram os avanços decorrentes dos governos liderados pelo PT? Nós tivemos, nesses dois planos em que eu estava tentando me pautar e que me permitiram fazer a crítica à era FHC, o plano das relações de trabalho na indústria do petróleo e o outro da soberania energética, nós tivemos inovações importantíssimas nos governos do PT. Né? Agora, essas inovações elas tiveram limitações dada a conjuntura política. Então, num primeiro momento, relações de trabalho. A Petrobras, que estava sendo progressivamente desmontada no governo Fernando Henrique, ela retomou um grau de investimento significativo, ela alavancou o desenvolvimento econômico e social brasileiro e alavancou a indústria brasileira, né, com uma série de encomendas, com inovações institucionais que obrigavam a Petrobras a ter conteúdo local, não só na contratação de mão de obra local, mas, sobretudo, no fornecimento de peças e equipamentos, né, em percentagens altíssimas. Óbvio que isso desagradou o capital internacional, mas foi de vital importância para a geração de emprego e renda no Brasil. Né? A Petrobras passou a construir plataformas no Brasil que antes eram encomendadas de fora. E foi rompido um ciclo de pseudo-conhecimento tecnológico que justificava as encomendas internacionais. Para você ter ideia, tem um episódio de duas plataformas grandes, P50 e P51, que foram encomendadas à Aker, que é uma indústria pesada norueguesa, e que seriam construídas em Stavanger, Noruega. E quando o governo Lula assume, essas encomendas são canceladas e passam para a indústria nacional, foram feitas no Brasil. E havia uma justificativa técnica do plano daquelas plataformas, porque somente o estaleiro da Aker, na Noruega, teria o know-how para manusear o aço especificado para aquelas plataformas. Ocorre que, na verdade, aquele aço estava especificado para as plataformas para aguentar as variações de temperatura da Noruega. Ou seja, a causa técnica da construção ser na Noruega era a construção ser na Noruega. Isso foi só um pequeno exemplo. Várias empresas americanas foram desagradadas, né, nesse toque. E a Petrobras, ela efetivamente cresceu como nunca, ela ampliou suas atividades para mais rincões brasileiros no interior e para águas muito mais profundas e chegou à descoberta do pré-sal, né, da camada geológica do pré-sal e das suas reservas de óleo leve, competitivo e de gás natural. Normando, antes de entrar no pré-sal, nós dois tivemos no nosso passado, quando éramos adolescentes, né, uma passagem pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Então, estávamos em meio a um dos braços da indústria naval, né, e tínhamos muito perto, até mesmo nos deslocamentos, né, víamos o que era a indústria naval. E nos anos Lula houve um crescimento, né, extraordinário o aquecimento da indústria naval e da indústria do petróleo e gás. Quais são os exemplos que poderiam ser dados sobre como a indústria naval, a indústria de petróleo e gás foram aquecidas, se desenvolveram, cresceram, tendo em vista
um passado, né, muito próximo, né, de desconstrução, né, da indústria naval, que sempre foi muito importante no estado do Rio de Janeiro. Então, eu me lembro de ainda voltando à FHC, eu me lembro de uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, em que ele se arrependia, isso nos primeiros meses do governo Fernando Henrique, em 95, não é isso? Se arrependia do voto em FHC e começava pelo seguinte: o governo Fernando Henrique não precisava ter começado pelo desmanche do que resta da indústria naval, porque logo no primeiro mês do governo Fernando Henrique o executivo mandou, sob medida provisória, depois foi transformado em lei, um projeto que abria a navegação de cabotagem para as empresas internacionais e acabava com conteúdo local na navegação de cabotagem, né, que vivia das pequenas encomendas, né, dos estaleiros, pequenas e médias encomendas de estaleiro. A Petrobras ela passou a encomendar não só a reforma das unidades que já existia, como novas embarcações, sobretudo grandes plataformas. Tem um tipo de plataforma de petróleo que, na verdade, é um casco de um petroleiro transformado numa plataforma de operação, de extração e estoque de petróleo. São os FPSOE, da sigla em inglês. Esse tipo de tecnologia foi desenvolvida pela Petrobras ainda nos anos 80, a partir do antigo navio petroleiro Presidente Prudente de Moraes, foi o primeiro FPSO do mundo, mas a Petrobras muito rapidamente espalhou seus projetos, até para, talvez você se lembre, era relativamente comentado na nossa época no Arsenal de Marinha, da classe Cairu, que era o maior navio já construído no Brasil, eram super petroleiros de 360 mil toneladas, e todos eles viraram FPSO, todos eles viraram plataformas de petróleo, convertidos aqui, com equipamentos feitos aqui, projetados aqui e gerando empregos aqui. Além disso, a Petrobras partiu, né, para expandir a sua malha de refino, né, e investir em em fontes renováveis de energia, e eólica e solar. Ela começou a acumular muita pesquisa nas duas áreas, né, e expandiu a sua rede de negócios. Ela teve um crescimento absurdo e levou o Brasil junto nesse crescimento, mas teve limitações, né, como eu estava dizendo. A lei da partilha de produção, o regime de partilha de produção, é um regime mais benéfico para o país proprietário das jazidas do que o regime de concessão do século XIX, adotado por Fernando Henrique. Mas na adoção do regime de partilha de produção para o pré-sal, o governo Lula poderia ter a oportunidade jurídica de fazer com que todos os contratos de concessão que estavam na área do pré-sal fossem revistos e se transformassem em partilha. Mas teve uma pressão muito grande do capital internacional para não fazer isso, para não mexer na margem de lucro dos campos sob regime de concessão que estavam furando já no pré-sal, com tecnologia brasileira. Então, essa foi uma das limitações. Outra limitação é nas relações de trabalho. Eu fiz parte da segunda parte, a parte técnica, do Fórum Nacional de Trabalho, que foi um foro tripartite chamado pelo governo Lula para organizar a reforma sindical brasileira e, finalmente, alcançar a liberdade sindical para os trabalhadores no Brasil. Tivemos muitos esforços, muitas reuniões com o patronato e com as centrais, né? Eu fazia parte da equipe que assessorou a CUT na época, e chegamos a um projeto de legislação ordinária e de uma proposta de emenda constitucional, de uma PEC, que eram bastante razoáveis, significariam um avanço histórico para a classe trabalhadora brasileira, mas, infelizmente, o patronato pulou fora desse projeto assim que percebeu os efeitos do mensalão e julgou que era estratégico apostar na não reeleição de Lula em 2006. O Lula foi reeleito, né, todos nós sabemos disso, mas era a aposta dos caras. E isso enterrou o projeto, apesar de toda a popularidade do segundo governo Lula. Mas os rumos da Petrobras, como alavanca do desenvolvimento nacional na área industrial,
eles foram significativos, né? Foram para frente e geraram renda, geraram distribuição. É importante a gente lembrar, muita gente fala do endividamento da Petrobras, mas não tem nenhuma grande petroleira que tenha enfrentado um novo desafio, uma nova fronteira de jazidas, como era o pré-sal, e não tenha se endividado. E a Petrobras, se endividando, investindo em desenvolvimento de tecnologia, ela, sobretudo, estava gerando renda e gerando empregos. Se a gente traçar uma história da desigualdade brasileira, através do índice de Gini, né, a gente percebe uma queda absurda na desigualdade, exatamente com o impacto, né, do desenvolvimento da indústria do petróleo. Isso é significativo. E isso foi até a crise do preço internacional do petróleo, em junho, julho de 2014. Normando, falemos agora do início da destruição, com o golpe de 2016 e o governo ilegítimo de Temer, e também os impactos da Operação Lava Jato sobre a indústria naval, sobre a indústria de petróleo e gás. Se você pudesse indicar, assinalar alguns marcos históricos para além do golpe, né, de 2016, né, a data da admissibilidade da instauração do processo de impeachment contra a presidente Dilma, a posse de Temer, né, que atos caracterizam e demonstram o início desse desmonte dessas duas indústrias tão importantes assim para o Brasil? Pois talvez eu seja muito romântico em apresentar o início desses atos no ano de 2013, mas isso foi relativamente visível. Eu me lembro que participei de um debate logo após a eleição da Dilma, a primeira eleição da Dilma, na Faculdade de Direito da UF, campus Macaé. E o debate, né, Que girava... é uma cidade muito importante e que recebia muitos royalties do petróleo. Isso, Macaé ainda é, né, a nossa capital do petróleo, né? Eu falei há pouco de Stavanger, na Noruega. Macaé é Stavanger brasileira, Houston brasileira. Agora, e é bem significativo que pouco a história do petróleo significou para os trabalhadores, o grosso dos trabalhadores de Macaé, sobretudo os mais pobres. Macaé é uma cidade de acentuada desigualdade. Mas isso piorou depois de 2014. Antes de 2014, no entanto, houve o movimento, né, do inverno de 2013, as manifestações de rua de 2013, que, se você olhar a contrapelo hoje, e o teu campo de interesse, Mondaine, é história, e história a contrapelo é muito fácil de fazer, né? A gente tem sempre o benefício de olhar as tendências após o fluxo, mas em 2013 nós tínhamos basicamente um movimento orquestrado, né, com interesses internacionais contra aquele governo que, reivindicando mais saúde e mais educação para o povo, resultou em menos saúde e menos educação para o povo, rigorosamente isto. Naquele movimento estiveram as raízes não só do golpe de 16, mas também da antipolítica que se materializa na ascensão do fascismo em 18. E aquele movimento ele se articula com a crise de 2014. É claro, né, isso não é uma história de mão única, existem contrapontos, mas a crise de 2014, que foi terrível, por exemplo, para Macaé, que nós falamos agora, né, é uma cidade que muito rapidamente, no segundo semestre de 2014, mergulhou no fechamento de estabelecimentos comerciais, em ruas desertas, em desemprego. Ela foi provocada por uma disparada nos preços de derivados de petróleo e no preço do barril, do Brent, do padrão Brent e do padrão WTI internacional,
que foi uma disparada que saiu da casa dos $40 o barril até maio, mais ou menos, perdão, de $110 o barril até maio para $40 o barril em junho e julho. E isso prejudicou muito os países exportadores. Isso pegou a Petrobras também no contrapé de grandes projetos industriais, como a Comperge aqui em Itaboraí, a Reneste no Nordeste, né, e várias fábricas de fertilizantes, sobretudo em Três Lagoas, que era a maior planta que a Petrobras estava investindo. E a resposta da administração Dilma, e por consequência da Petrobras naquele momento, foi uma resposta ruim. Em lugar das políticas anticíclicas que nós vimos no governo do PT, né, sob Lula, para se contrapor aos efeitos da crise de 2008, o governo Dilma ele meio que passou recibo e entrega a economia para o Bradesco, né, através de Joaquim Levy, em 2015. E lembrando, 2015, combinado com 2016, do qual o PT só governou um terço, né, do ano até abril, 2015, combinado com 2016, forma a maior recessão econômica da história do país, né? Isso é significativo, mas foi combinado. E existe uma trama por trás disso, não é teoria conspiratória, né? Vários documentos internacionais, inclusive através do Wikileaks, né, comprovaram isso. Existe toda uma correspondência entre o senador José Serra e altos executivos internacionais da Chevron, uma das grandes do petróleo, né, prometendo que, logo após a derrubada do governo do PT, o marco do pré-sal seria modificado, como de fato foi. Eu diria que existiram dois objetivos primários, desde o início da nossa conversa. Eu estou falando de dois vieses, relações de trabalho e indústria. Existiram dois objetivos primários. Primeiro, o Brasil não poderia se desenvolver industrialmente a partir das reservas do pré-sal. Esse era um objetivo do golpe, plantado lá atrás, em 13, 14. Segundo, era necessário desconstruir os direitos trabalhistas brasileiros ainda mais para maximizar o lucro. E aí, qual é a prioridade institucional do governo do usurpador Temer, que foi um governo usurpador, né, sem legitimidade? Foi a chamada reforma trabalhista, que sai em 2017, mas que já foi escrita no final de 2016, mormente escrita, a maior parte dela escrita no computador do gabinete do ministro Ives Gandra Martins Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, que é assumidamente um reacionário, né? Reacionário é diferente de conservador. Normando, um parênteses muito breve, que é, na verdade, uma pergunta. Você é favorável à revogação completa da contra-reforma trabalhista ou entende que se fazem necessários ou então se faz possível apenas tocar em alguns pontos centrais, como, por exemplo, a prevalência do acordado sobre o legislado? Olha, Mandaini, muito claramente, eu sou a favor da revogação completa. Ela é necessária. Não há nada que sobre, que salve da reforma trabalhista de 17. Ela é uma reforma do início ao fim, concentradora de renda, é uma reforma favorável aos ricos, não foi feita para o trabalhador, e o resultado é a fome que nós estamos passando. Porque se você cruzar os dados, né, do IBGE, com o Ministério do Trabalho, etc., você vai ver que o grau de insegurança alimentar, mas também o percentual de famintos ultrapassa proporcionalmente o percentual da população economicamente ativa que está desempregada. O que significa que temos hoje trabalhadores subempregados ou com empregos tão vilipendiados que estão trabalhando e passando fome. Isso é concreto. E isso é resultado da reforma. Isso tem que ser dito.
Existem outras necessidades além de revogar a reforma? Claro que existem. Nós temos necessidade de todo um novo Código do Trabalho, sobretudo que valorize a atuação coletiva do trabalhador, através de seus sindicatos, como sujeito histórico, como sujeito que, através da sua atuação no conflito coletivo do trabalho, gere desenvolvimento social. Essa lógica não é uma lógica comunista. Atenção, eu sou comunista, mas essa não é uma lógica comunista, essa não é uma lógica socialista, essa é uma lógica da democracia liberal. Essa é uma lógica do governo Roosevelt lá combatendo os efeitos sociais da Grande Depressão nos anos 30, né, que é traçar uma arena institucional e, dentro dessa arena, você dar empoderamento e liberdade a patrões e empregados para que desse conflito dialético resulte desenvolvimento social. Não tem nada de revolucionário nisso. Pelo contrário, isso é reformismo. Tá? E isso é necessário, está anos-luz além do nosso horizonte nesse momento. Então, ela tem que ser integralmente revogada e temos que construir, sim, coisas novas, mas não voltar ao passado escravista através da porta de uma suposta reforma. Um segundo parênteses, uma resposta muito breve para a gente fazer uma pausa. Em relação a uma outra contrarreforma que foi feita nos inícios do governo Bolsonaro, que foi a reforma da Previdência. É possível transformá-la? É possível, aí sim, reformá-la? É possível reformá-la, mas eu diria que também aí temos que ir mais fundo. O que significa a Previdência Social para o trabalhador brasileiro? E essa é uma pergunta que não é gratuita. A resposta de estudante do ensino médio. É a forma dele se sustentar. Bom, então estamos vivendo uma mentira. 97% dos trabalhadores brasileiros aposentados pelo INSS precisam continuar trabalhando de alguma forma. Apenas 3% da nossa população trabalhadora se aposenta pelo INSS e se aposenta mesmo. 3%. Em cada 100 brasileiros, 97 recebem ou a aposentadoria ou a pensão do INSS e continuam a trabalhar, porque têm que trabalhar. Não são acumuladores como Guedes, né? Eles têm que trabalhar para viver, porque a aposentadoria não basta. Normando, finalmente nós chegamos à experiência do governo Bolsonaro, do avanço da extrema-direita, de corte fascista. Como é que você avalia, mais uma vez, do ponto de vista da categoria petroleira, dos direitos dos trabalhadores, aquilo que foi feito? Quer dizer, você já tocou na reforma trabalhista, que foi feita no governo Temer, a contra-reforma, a PEC da morte ainda não foi tratada, a reforma da Previdência, você acaba de falar. Quando você reúne, né, essas 3 emendas constitucionais, acrescido do período da pandemia, dos 2 anos de pandemia, como a categoria reagiu, como a categoria, quais foram as demandas principais, quais foram as lutas principais no campo do direito da categoria contra o governo Bolsonaro? Então, agora eu vou inverter um pouco para falar mais dos trabalhadores primeiro, né? Atendendo a tua provocação boa, mas também para deixar a indústria por último. Os empregados da Petrobras, eu acredito que, em sua maioria, eles votaram em Bolsonaro. Tá? E aí me refiro ao empregado da Petrobras, o que a gente chama de crachá verde, né? Que usa o crachá com o logo da empresa, é o primeirizado. Ocorre que o primeirizado ele já é minoria dentro da categoria petroleira já há bastante tempo. Mas também nos demais, né, ele tem um papel de liderança e também de formador de opinião dos demais. Também nos demais, no petroleiro mais explorado, né, mais precarizado, eu acredito que Bolsonaro tenha ganhado com uma margem superior à média nacional. A média nacional está entre 38% e 39%, 38, muito
que foi o percentual do eleitorado que Bolsonaro teve no segundo turno em 2018. É sempre bom lembrar disso, né, para aqueles que dizem que foi a maioria da população. Acredito, né, que os empregados da Petrobras e os petroleiros terceirizados foram muito contaminados ideologicamente pelo movimento antipetista, pelo movimento antipolítica, sobretudo, né, como se votar no fascismo não fosse uma opção política, e votaram no fascismo, né? E o resultado natural desse voto, para esses trabalhadores, foi o empobrecimento, né? Primeiro, houve um movimento de exportação de empregos da indústria do petróleo brasileiro. Isso é significativo, né? A Lava Jato, né, iniciada lá em 14 e tributária decisiva do golpe de 16, ela é um movimento reacionário, porque ela reage ao avanço da industrialização, ela é direcionada para desindustrializar o Brasil, para desarticular a indústria brasileira, e aí vale fazer uma série de comparações que são importantes, porque aqueles mais adeptos ao marreco de Maringá, o Mister Moro, aquele agente da CIA, né, que ganhou $650 mil para fazer o que fez, os adeptos de Mister Moro costumam dizer: mas ia deixar a corrupção? Não, não se trata de deixar a corrupção. E aí você pega exemplos muito significativos que são contemporâneos. Talvez o pessoal lembre da fraude da Mercedes-Benz e da Volkswagen, ambas driblando a legislação ambiental europeia e norte-americana com relação à emissão de poluentes, alterando na fábrica, né, via software, a percepção e indicação dos poluentes emitidos pelos motores dos carros, né? Isso foi uma fraude brutal contra o Estado norte-americano e contra os estados da Europa Ocidental. No entanto, nem a Mercedes nem a Volks foram fechadas. Nenhuma das duas perdeu um posto de trabalho. Na mesma época da Lava Jato, a Samsung foi flagrada com um esquema bilionário em dólares de corrupção para comprar contratos, literalmente comprar contratos, junto a uma série de países do extremo leste asiático e do sudeste asiático. A Samsung não foi desarticulada em nada. O herdeiro do grupo empresarial que estava envolvido naquilo foi preso, mas a Samsung não perdeu um posto de trabalho ou não diminuiu sua lucratividade em nada por conta daquilo. A Lava Jato, então, ela não mirou a corrupção. A corrupção foi o pretexto para destruir a indústria brasileira, assim como foi o pretexto da oposição contra Vargas nos anos 50, da oposição contra Juscelino, né, e contra João Goulart, né, no golpe de 64. João Goulart, que é bom lembrar, né, tinha, segundo o Ibope, 70% de aprovação da população brasileira na época em que foi deposto pelos milicos custeados pelos banqueiros. É sempre bom lembrar dos bancos, né? Então, a Lava Jato foi uma opção para desindustrializar. E o efeito disso nos trabalhadores petroleiros foi o desemprego e a perda de direitos. O empregado da Petrobras, que, embora minoritário, é o núcleo duro da categoria petroleira, é o formador de opinião, como eu já disse, e que tem um dos melhores acordos coletivos do país, já foi o melhor acordo coletivo do país durante muitos anos. Os empregados da Petrobras, desde 2015, jogam na defensiva, a cada negociação coletiva, minimizando o prejuízo. Tiveram derrotas nas condições de trabalho, no horário, na jornada, no regime, na remuneração das horas extras. Foi imposto a eles um banco de horas, e nem esse banco de horas é pago, porque a Petrobras frauda esse banco de horas sistematicamente. Perderam direitos no seu plano de saúde, e o plano de saúde dos empregados da Petrobras, ao contrário de um representante da iniciativa privada que no governo do usurpador Temer passou pelo Conselho de Administração e deu entrevista no jornal dizendo que se envergonhava daquilo
que era muito direito ter aquele cartãozinho, o plano de saúde dos caras é proporcional ao regime de trabalho deles. A maior causa de adoecimento e afastamento do trabalho é distúrbio psicológico, por conta do confinamento, do cara ficar 14 dias no mar, trancado, longe da família, não importa se é aniversário dos filhos, da esposa, se é Natal, Ano Novo, Carnaval, casamento, férias escolares, na escala dele, ele está trancado lá, confinado por 14 dias, em cima de uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Esse é o problema do plano de saúde dos caras. Tiveram perdas significativas na previdência privada, tudo isso resultante do voto desses mesmos trabalhadores. No Guerrilha... Uma curiosidade, houve aumento do número de acidentes de trabalho nesse período? Sim, houve aumento de acidentes de trabalho por conta, sobretudo, da terceirização desenfreada. Não é que o trabalhador terceirizado seja mais propenso, seja mais descuidado do que o empregado da Petrobras. Não, é que as normas foram sendo relaxadas, flexibilizadas. E, aliás, isso, Mundaini, é uma constante, tanto no governo fascista quanto no governo neoliberal. São duas ideologias que se casam, eu estou escrevendo sobre isso no próximo livro, que vai se chamar Lobisomem, mas que é a história do fascismo brasileiro. Mas por que se combinam? Porque uma das primeiras medidas de Fernando Henrique, lá atrás, em 95, foi cortar a verba da fiscalização do trabalho. E a fiscalização do trabalho foi uma das muitas fiscalizações que o fascismo, a partir de 19, tornou inoperantes. E isso resulta no aumento dos acidentes. Agora, casado com essa perda de direitos, tem um enxugamento do número de empregos e mais. Aí o mais dramático que eu queria deixar para o fim, que é a consolidação de um projeto de destruição da Petrobras para além de qualquer recuperação. Hoje, um governo Lula teria dificuldade imensa de restabelecer a Petrobras como instrumento do desenvolvimento econômico e industrial brasileiro. Por quê? Porque foi colocado em prática um projeto do grande Brasil agrário, da grande Plantation Brasil, combinando garimpo livre, agronegócio, trabalho escravo e desindustrializando. Isso não sou eu, comunista, que estou falando. Isso, os economistas do governo, Guedes, o ex-presidente da Petrobras, Castelo Branco, falaram em vários eventos públicos que a vocação do Brasil não é indústria, não é ter indústria, é ser um grande exportador de commodities de baixo valor agregado do agronegócio e da mineração, petróleo incluído. O Brasil perdeu quanto, em termos percentuais, da capacidade de refino nesse período do golpe de 2016 até esse último ano, oxalá, do governo Bolsonaro? Tem dois movimentos de perda de capacidade de refino. O primeiro foi uma opção gerencial da Petrobras. Vou deixar de refinar para importar derivados. Exporto óleo bruto e importo derivados, fazendo a festa dos produtores internacionais. Nesse movimento, a Petrobras, ainda detentora de todas as refinarias do Brasil, salvo uma, que é a de Manguinhos aqui no Rio, que agora tem outro nome, nesse movimento a Petrobras reduziu a 70% a sua capacidade de refino. E desses 70%, hoje, a Petrobras já se desfez de duas refinarias que significam, em conjunto, praticamente 1/3 da capacidade de refino do Brasil, que são a Landulfo Alves, em Mataripe, na Bahia, e a REMAN, em Manaus. A REMAN tem um porte muito menor, mas tem suas especificidades. E não por acaso, Salvador e Manaus, a região metropolitana de Salvador e Manaus, pagam hoje o maior preço dos derivados de petróleo do Brasil no meio dessa crise toda, porque as refinarias foram privatizadas, né? Agora, mais grave do que isso foi a venda da BR Distribuidora, porque não existe exemplo no mundo. A Petrobras é a única das 25 maiores empresas de petróleo que hoje não tem posto de gasolina, não tem onde vender seus derivados. E uma lógica da estruturação das empresas de petróleo é que elas são verticalmente integradas
para que a atividade que maximiza o lucro, que é o varejo, ela custeie a atividade mais cara, que é o investimento em exploração e produção para achar novas jazidas e colocar, que é a exploração, e colocar essas novas jazidas em produção. Então, a empresa de petróleo ela precisa dessas duas pontas. No jargão internacional, o upstream e downstream, a jusante e a montante, né, precisam estar integradas. E a Petrobras ela foi amputada da BR Distribuidora intencionalmente para que ela quebre, para que ela se resuma a um escritório que contrata terceiros para exportar óleo cru, custeado pelo brasileiro. Normando, nós chegamos ao fim dessa entrevista. Então, Normando Rodrigues, integrante do Coletivo Jurídico Nacional da CUT e assessor jurídico da FUP, que acaba de lançar o livro Guerrilha, o combate ao neoliberalismo, ao fascismo em 6 anos de crônicas, pela Dialética Editora. Foi um prazer, Normando, voltar a falar contigo. Nós que vivemos, passamos por uma experiência comum de uma instituição em várias dimensões, disciplinar, controladora. Espero que nós nos reencontremos no próximo ano, numa conjuntura mais favorável, para fazer outros debates sobre, já olhando pelo retrovisor, em relação ao avanço da extrema-direita e do neoliberalismo. Grande abraço, Normando. Muito obrigado, foi um grande prazer, Mandaíni, e os votos são também os meus, cara. Um grande abraço.